Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, esta parceria inicial entre a Academia Passunense de Letras e a TV Câmara para divulgar a produção literária, a produção cultural de Passuno, que agora, no dia 9 de setembro, completa 10 anos da ininterrupta atividade. No programa passado, nós conversamos com o médico e escritor Ronaldo Werschek, que falou sobre um livro infantil dele, editado pelo Projeto Passuno, intitulado A Vaca e o Japim. Hoje, ele volta para falar sobre Um Médico na Floresta, publicado pela editora Buqui de Porto Alegre, no ano de 2005, que é uma série de crônicas sobre o período em que ele morou e clinicou, serviu o Exército Brasileiro na cidade de Assis Brasil, no Acre, que é uma tríplice fronteira com a Bolívia e o Peru. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Paulo. Obrigado pelo convite. Ronaldo, Tu moraste durante quantos anos lá em Assis Brasil mesmo? 2 anos. Dois ou 3? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E tu foste médico do Exército, dos militares lá no quartel de fronteira, e foste médico da população civil. Sim. Tá? Tu tens umas histórias interessantes nesse teu livro, que eu recomendo a leitura. Tá? Deve estar em alguma livraria aqui de Passo Fundo? Várias livrarias. Uhum. Um Médico na Floresta. Como é que surgiu a ideia deste livro? Eu sempre gostei de escrever, é um sonho antigo escrever, e como todo bom escritor, começa devagarinho, vai anotando as ideias. Foram anos anotando ideias, e quando eu me vi no meio da Amazônia, daí sim que eu anotei mais coisas, procurando observar o dia a dia e anotando. E quando eu vi, tinha um compilado de crônicas, e quando eu achei que estava mais ou menos no ponto, pedi para o Jorge Salton dar uma olhadinha, e ele gostou muito e me convenceu a escrever. Eu achei interessante. A publicar, né? Eu li o teu livro, eu te confesso que eu li em 3 horas. E não fiz uma leitura dinâmica, uma leitura rápida. Eu fui lendo as histórias e tal. E achei elas extremamente interessantes. Até não pelo o exotismo do fato, do meio. Uhum. Né? Aliás, como é que foi para você? Um camarada nascido no interior, você nasceu em Porto Alegre, né? Nasci em Porto Alegre. Cresceu praticamente nasceu para a vida no interior do Paraná. Sim. Depois estudou em Curitiba, estudou em Passo Fundo, né? Foi para cidades maiores. Fundamentalmente um homem, um típico sulista, né? Sim. De repente tu chega lá no Amazonas. Como é que foi esse teu choque? Eu descrevo isso numa crônica, quando você vai cheio de recém-formado, cheio de boas intenções, querendo ajudar, e de repente esse choque cultural é bastante intenso. E choque ambiental também, né? Ambiental também, sem dúvida. O calor. Me lembro uma noite que levantei e não voltava para a cama, minha mulher foi ver o que estava fazendo, estava sentado dentro da geladeira, de tanto calor. Sim, tu contas numa crônica aí. Sim. E nesse choque cultural, a população lá tem obviamente, uma forte influência indígena, então eles são muito quietos. As famílias, depois que fui pescar com algumas famílias, trocam poucas palavras durante o dia. Eles têm uma linguagem não verbal muito importante. Então, a mãe sabe que o filho está doente, mas o filho não verbaliza, o filho já adulto. E essa questão aí de nós sulistas mais expansivos, eles descendentes de índios, mais observadores da natureza,
é um choque intenso. Então, eu sempre tentando me comunicar com as pessoas não aceitando, não falando dos seus problemas. Um belo dia eu desisti de conversar, sentei, fiquei olhando para a paciente e pensando o que eu estava fazendo ali naquele momento. Contas uma crônica. Exato. E fiquei olhando para ela, olhando para mim, e num desafio para ver quem ia falar primeiro. Depois dos 10 minutos olhando para ela, ela desatou a falar, e 10 minutos depois eu colocando ela porta fora praticamente, tá bem, ótimo, volto outra vez, volto com os exames, e continuou falando no corredor. Ali eu descobri que, como eles são muito quietos, os descendentes de índios, os índios, eu não podia falar nada. Se ele me desse a mão, eu dava a mão. Se ele não me desse a mão, ótimo. Sentava ali, ficava olhando para ele até ele sentir confiança para falar. Cada um sentado no seu toco. Exatamente. Mas isso aí, esse silêncio do acreano, esse silêncio do amazônico, do nortista, não tem a ver com uma memória do caçador, seja o caçador de terra ou o pescador que é um caçador da água. Sim. Ele está ali em silêncio, na espera, esperando a comida. Cutia, por exemplo, contas a história da cutia que saltou dentro da canoa e o guri se assustou, tem um bicho aqui, e era uma cutia. Exato. Né? O cara que está na espera, seja da caça de terra, seja da caça de água, e aí ele... será que não fica no sangue isso? Certamente. Senão ele não se alimenta. As tribos vão para as caçadas e vão em silêncio. Eu brinco com meus alunos, as mulheres falam mais porque elas precisam cuidar dos filhos, precisam ter uma rede de amizade para ajudar a cuidar daquelas crianças, porque é difícil. E quando elas vão para a mata, elas são coletoras, elas vão fazendo barulho, porque elas estão com as crianças e não querem feras próximas, não querem os animais próximos. E os homens não, os homens vão caçar, vão em silêncio. Se alguém falar ali, o próprio líder do bando dá uma flechada nele. Então é uma característica da diferença de gênero. As mulheres precisam se comunicar mais. Mas no norte são todos silenciosos. Eu tenho uma filha que é professora de física em Santa Catarina, em Biguaçu, e ali em Biguaçu tem uma aldeia Guarani. Foram com os alunos fazer uma trilha e tal, na aldeia, então o pessoal sempre está lá. E ela, a mais falante de todos, dali um pouco, o índio guia deles, vamos ficar quietos para escutar a floresta. Então o índio também tem isso de estar sempre em silêncio, né? E nós não, nós já somos mais falantes. Exato. Mas tu contas, por exemplo, aqui nós temos uma ideia do hospital extremamente limpo. Eu fiz parte, durante muito tempo, da Comissão Municipal de Saúde. E formiga num hospital é sinal de infecção hospitalar. Sim. Né? E lá tu contas, por exemplo, do hospital, tinha galinha, aranha, rato, cachorro, gato. Tinha de tudo no hospital. Quer dizer, você de repente sai aqui de Passo Fundo com os nossos hospitais, com todos aqueles padrões internacionais da Organização Mundial de Saúde com relação à questão de higiene, de cuidados, etc. E tal. Você chega lá num hospital que era um galpão. Galpão de distância. Por aí. Aí, isso também foi um choque para ti, né? Como tu descreves numa crônica. Aí eu me lembrei de Darwin, os Sertões também, né? Que Darwin influenciou toda a escrita do final do século XIX, início do século XX, foi influenciada pelas teorias de Darwin. Os Sertões foi influenciado por Darwin, o sertanejo, antes de tudo, um forte. O meio condicionando o homem. Então, ou eu me adaptava O Inferno Verde, Exato. Sobre aquela região ali de Rondônia, o Acre, toda aquela região ali. Então, você tem que se adaptar, mas não ao ponto de se tornar passivo diante do que está errado. Então, procurando corrigir, procurando mostrar, para fazer a diferença para aquela comunidade, para mostrar como é o certo.
Então, aos poucos você vai ensinando que os instrumentos não podem ficar numa garrafinha com álcool para dar ponto em outra pessoa, que tem que passar pelo calor, pela autoclave, ensinando a fazer pacotinhos de papel para os instrumentos ficarem esterilizados. Como a gente era muito isolado, chegou um ponto que acabou as folhas de ofício que a gente embrulhava os instrumentos para esterilizar. Tinha passado a campanha eleitoral e o enfermeiro embrulhava o material em santinho de campanha. Santinhos de campanha. Mas tem uma história que eu me matei de rir. Olha, fui às gargalhadas mesmo, né? Como é que aquela história do milagre que aconteceu, tu estavas mandando um paciente para a capital, num avião, e o cara tá todo duro de uma perna, de AVC, duro. Sim, sequelado. E de repente deu um problema no avião e o cara foi o primeiro que saiu correndo. Isso é um milagre. Milagre. Eu chamo o milagre do avião. A cura pelo voo da Fênix. O paciente teve um derrame e eu ia mandar ele de volta com o avião do correio. Só que chegou uma sexta-feira, começou a chover demais e não tinha condições de decolar. Ali por segunda-feira, o piloto, já cansado de estar no interior, lá querendo voltar para casa, disse: hoje eu vou decolar. Disse: mas não é um bom dia, está muito úmido. Notei que estava muito úmido. Era um aeroporto de terra, de chão batido. Sim. Não, hoje eu vou decolar. Esse piloto tinha uma característica também. Ele dizia: olha, aqui, ó, não interessa quem está na pista. Para decolar, eu faço xixi na cauda do avião. É uma superstição minha. Eu só decolo e fazer xixi depois fazer xixi na cauda do avião. Então, 300 pessoas, quem não quiser ver, que olhe para lá. Ia lá e fazer xixi. Marcava. Exato. Marcava o avião. E ele chegou na cabeceira para decolar e quando estavam 120 por hora, eu estava com 2 soldados na pista, tinha levado de jipe o paciente. O avião derrapou e foi em direção a 90 graus com a pista em direção ao lago. E eu, de manhã, disse: bom, não quero ver uma tragédia. 9 pessoas a bordo, baixei a cabeça, fechei os olhos e fiquei esperando o impacto do avião na água. Ia explodir, ia voar pedaço para todo lado. Quando eu escutasse o barulho, eu ia abrir os olhos para ver se precisava me abaixar, se ia vir alguma peça para o meu lado. Baixei a cabeça, fiquei nada do impacto e nada do impacto. Quando eu abro o olho de novo, o avião já está de novo em direção correta na pista. Tinha um S desenhado na lama. Da derrapada dele. Ele já com o avião na marcha lenta, voltando direitinho. Quando ele parou o avião, o primeiro a descer foi o paciente que estava sequelado de derrame. Esse paciente já tinha sofrido uma queda anterior do avião, então ele ficou muito ligeiro. Mas foi assim, realmente, a vez que eu vi mais rápido 9 pessoas descerem no avião. E a caçada de jacarés que tu não quiseste encarar? Aquela ali foi difícil. A gente estava de carona, eu e minha esposa, Amara. A gente estava vindo de férias para o sul e a gente desceu de carona com o barco da FUNAI. E o pessoal ali, para se esquentar numa friagem que veio, uma frente fria, estava consumindo uma garrafa de cachaça toda a viagem. Eu vendo sim, estavam aquecendo. Estavam se aquecendo ali. E quando a gente chegou no porto, no remanso ali que a gente dormia, o pessoal pegou a lanterna de noite e foi mostrar lá ao tenente. Doutor, cheio de jacaré lá do outro lado. Ó, tudo aquilo lá são olhos de jacarés. Aquelas luzinhas lá. A gente tem um revólver 22. A gente queria matar um jacaré para comer. O senhor empresta a sua pistola, que é maior, uma 9mm, para a gente ir lá matar o jacaré? Não, eu não vou emprestar uma 9mm para vocês que passaram o dia bebendo. Tenente, então o senhor vai lá com a gente e mata. Pode ser, como é que vai ser isso? Aí eles mostraram assim uma casca de árvore meio afundada, que disseram que era uma canoa. Só a gente vai em cima daquela canoa ali, é que nem andar de bicicleta. Canoa de índio. Canoa de índio. A gente vai remando bem ligeirinho para manter o equilíbrio. O senhor chega lá e mira, mas acerta, porque senão eles viram a canoa e a gente vai virar comida de jacaré. Não comemos jacaré, porque ou eu emprestava a arma para eles alcoolizados ou ia subir naquela casca de árvore para matar o jacaré. Não me animei. Não comeu o jacaré? Não.
Bom, no programa Literatura Local dessa noite nós estamos conversando com o médico e escritor Ronaldo Puerchek, que está falando sobre as suas aventuras como médico, militar e civil no Acre. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos reiniciando o programa Literatura Local desta noite e conversando com o médico e escritor Ronaldo Puerchek, que está falando sobre o seu livro Um Médico na Floresta, contando algumas passagens, uma espécie de autobiografia em forma de crônica, enfim, uma descrição interessante dos 2 anos em que esteve como médico militar e médico civil em Assis Brasil, no Acre. Doutor, e aquela história do instrupador, que o senhor teve que garantir a cirurgia dele, o circo, com a famosa pistola, aquela que não foi usada para caçar jacarés. No final de tarde, eu bastante satisfeito que choveu e trabalhei pouco. Disse, hoje eu vou chegar cedo em casa, 5h30. E quando eu chego na porta do hospital, vejo da parte baixa da cidade vindo assim um grande tumulto de pessoas. E vindo em direção ao hospital, disse, não vai ser um dia sossegado. E até eu observei que se não tivesse isolado pelas chuvas, eram épocas de chuvas, e boa parte das nossas 36 pontes que nos ligavam por uma trilha à civilização, essas 36 pontes, 35 caíam. Então, poxa, se não tivesse isolado, ia dizer que estava chegando um circo na cidade de tamanha algazarra, aquela coisa que a gente via antigamente, do circo passando, desfilando e centenas de pessoas atrás. E, de certa forma era um circo, mas um circo dos horrores. Na frente vinha um homem eviscerado, segurando os próprios intestinos, vítima de uma facada. E viscerado é com as tripas de fora mesmo. As tripas de fora, popular, segurando o intestino. Segurando a buchada. Exato. E como eu vi que o tumulto era grande, eu pedi para os enfermeiros ficarem atrás da porta do hospital. Quando ele passasse, eu ia manter a população de fora, porque, pelo jeito, não gostavam muito dele. Então, quando eles se aproximaram, eu fiquei na porta do hospital. E como eu era oficial militar, vi que o enfrentamento podia ser iminente. Não estava fardado? Não, mas estava acompanhado da pistola famosa, sim, porque um local isolado... E ele sabia, tu eras conhecido como militar, então? Sim, conhecido como militar e assim, eu aprendi com os bons militares num local isolado não andar desarmado. Dá um problema com o teu jipe, você pode se defrontar ali com 200 javalis e precisa se defender. Então, quando eu vi que o confronto podia ser iminente, eu deixei a arma à mostra, puxei ele para dentro do hospital e imediatamente os enfermeiros fecharam as portas e levamos ele para o centro cirúrgico. Foram horas ali costurando o intestino e tudo mais. E depois veio uma comissão de vereadores, presidente da Câmara, dois vereadores, pediu uma gentileza para mim. Disse, doutor, deixa ele morrer, porque ele é um cara ruim aqui, ele bate nos outros, pega as menininhas, assalta todo mundo, assalta os quintais. E eu disse, olha, infelizmente não dá, eu não sou juiz e não sou muito menos um carrasco, não cabe a mim julgá-lo e matá-lo, tenho que fazer o que é possível. Próxima vez alguém dê uma facada bem dada nele, se quiser matar, faz o serviço completo, mas não vem pedir para mim. Mas doutor, o senhor é doutor, não vai dar nada para o senhor, se alguém tiver que matar ele, vai preso. O senhor deixa ele morrer. Doutor é inimputável. Aí não teve jeito, não conseguiram me demover, mas por segurança eu não fiquei mais de costas para a porta da sala de cirurgia. Eu fiquei de frente para poder ver a porta, operando do lado contrário da mesa,
caso precisasse me esconder embaixo da mesa, alguém chegar para Tu tirar estavas nele. em trabalho cirúrgico. Sim, sim. E de anestesista também, porque ninguém quis anestesiar ele. As pessoas, o enfermeiro ali deixava ele passando dor, então eu tinha uma seringa do lado, uma posição que estava O esterilizada. enfermeiro deixava ali. de propósito? Sim. Também E queria eu tinha que injetar. completar o serviço. E assim, não cabe a minha pessoa julgá-lo e matá-lo. Não me compete, não poderia fazer isso. Embora possam haver críticas, mas... E depois de alguns meses, ele levou sorte ainda que tinha um helicóptero peruano em manobra na região. A nossa pista de pouso estava interditada, ele ganhou uma carona com esse helicóptero militar peruano, parecia um ônibus voador, um Mi-19, um helicóptero para 70 pessoas. Fui levar esse paciente junto até uma pista de pouso no Peru, para ele ser removido no outro dia para um hospital com maiores recursos. E depois de alguns meses, eu dirigindo na chuva, eu e minha esposa voltando do trabalho no hospital, uma chuvarada intensa. Eu passei por ele na rua, ele ergueu a camisa, ele ficou com uma cicatriz em X, eu precisei abrir o abdômen, ampliar a incisão, então ficou uma coisa esquisita. Ele ergueu a camiseta, mostrou a incisão assim para mim e fez assim. Pelo jeito não tinha mudado muito de vida, porque já estava alcoolizado na chuva. Mas, enfim, não cabe ao médico ser o juiz e algoz ao mesmo tempo. Não. Mas tem uma outra história interessante de médico, como é que é aquela do trator ambulância lá, do picado de cobra? Sim. Também um final de tarde, um meio de tarde normal no quartel, já me preparando para vir embora, e chegou uma senhora a cavalo, por sinal excelente amazona, com uma sacola. Doutor, eu trouxe aqui uma cobra que picou meu marido e o teimoso está lá em casa todo inchado e não quer vir para o hospital porque tem medo de injeção. Daí vamos ver a cobra, a jararaca enorme. A senhora traga ele. Não tem jeito, doutor, tem medo de injeção. Então, o batalhão de construção estava lá reformando nossa pista de pouso e a gente pediu para o comandante, era um pelotão de 36, nosso pelotão de fronteira tinha um pelotão, tem 36 pessoas, e o comandante era tenente também. Eu pedi para ele, disse, vamos lá resgatar, mas, puxa, cheio de trator, é um tanto esquisito de trator resgatar. E como havia chovido e algumas pontes caído, o único veículo apropriado seria o trator. Eu vou trazer o paciente amarrado na tolda, para ele não cair, na tolda do trator, mas daí vão achar estranho, vão achar que você está prendendo ele. Eu disse, não, comandante, eu vou defender a imagem do Exército. Quem passar e olhar, eu vou dizer, olha, ele está amarrado para não cair aqui, é um paciente, não está sendo preso. E daí ele autorizou a gente ir buscar e a gente foi de trator. A gente chegou lá, o homem tinha medo da injeção, eu e o enfermeiro do Exército, a gente já começou a fazer soro e tudo mais. Mas ele estava feio. Estava feio. A picada inchado e não sei mais o que o senhor conta. A picada de jararaca mata em 25% das vezes e uns 25% das vezes que não mata leva à insuficiência renal. E ele ficou bastante inchado porque estava entrando em falência renal, então a gente hidratou ele, amarramos ele na tolda e fomos, ele a contragosto ali, mas levaram ele. Foi. E aí ele descobriu que a água de coco é remédio para mordida de cobra. Aquela foi genial também. A gente chegou numa altura, um calor danado e a equipe precisava se reidratar. Todo mundo pendurado ali no trator, suando, em 4 ou perdendo 5. líquido. Daí a gente passou no próximo à casa de um soldado, cheio de coqueiros ali. A gente foi tomar água de coco e eu disse para o sargento dar um coco lá para o paciente. Ele não quis tomar. E o sargento, toma que faz bem para a picada de cobra, vai tomar menos soro, vai precisar menos injeção. E o homem tomou. E eu faço comentário ali que criamos um boato, mas foi para o bem dele. Para o bem dele. Mas não deixa de ser verdade. De ser verdade, porque a pessoa picada de cobra precisa ser hidratada. Ser hidratada, precisa tomar líquido, sem dúvida. né?
Essa também, e as aventuras a importância do médico numa manobra na floresta. É um dado interessante que o senhor fala, inclusive, não sei, se torna um elemento até muitas vezes o mais importante de uma tropa na selva, o médico. O médico em situação de conflito, ele vai na parte de trás da tropa, mas tem um grupo importante protegendo ele, porque abala muito a moral da tropa ficar sem médico. O combatente, ele se sente desprotegido, que se ele estiver ferido não vai ter ninguém por ele. E assim, eu ali, junto com eles, numa condição extrema, 3 dias caminhando, abrindo trilha, caminhando no meio da mata. Alguns soldados mais jovens olham para o médico, acham que ele é imune àquele calor infernal, aquelas picadas de inseto. É um semideus. Aquela desidratação toda também me afetando. E eu tinha que lidar com essas pequenas queixas assim nessas manobras, de cada um está com dor, outro foi picado por um inseto. Então, em cada bolso tinha um medicamento. Às vezes não podia estar falando que estava cansado demais. Puxava simplesmente um creme do bolso, passava, pega o dedo aí, passa isso aí. Não dava muita explicação, mesmo porque não conseguia falar naquele calor todo opressor. E era um remedinho, o famoso remedinho milagroso. Exatamente. E o outro bolso ali, dor de estômago está aqui, sempre tinha alguma coisa nos bolsos ali para essa parte, essa terapia até psicológica às vezes. Mas e o que passava pela sua cabeça? Lá, árvores de 50, 60 metros de altura. Isolado. O que nós vamos dizer ali? Um ratinho no meio daquela... Sim. Né? E de repente, sendo visto como um Sassamutema, como o salvador da pátria daqueles homens. Sim. Qual era... Lembrei o discurso de formatura do nosso paraninfo, Paulo Reichert. Os gregos, em um combate lá, um general foi ferido. Isso está no livro, essa passagem. E o rei local ali desse combate pegou e disse: destaque lá 10 soldados para ajudar o rei fulano. De repente, o médico estava sendo atacado na retaguarda, ele destacou: vá lá com 100 soldados salvar o médico. E um dos generais perguntou: mas por que 100 médicos, 100 homens para salvar o médico? Porque a vida do médico aqui vale a de 1000 homens. Devido à questão de afetar o psicológico da tropa, perder o médico em combate. Então, mas e pela sua cabeça? Pela tua cabeça, como é que passava aquela história de dizer, eu não sou nada aqui, eu sou um gaúcho, eu criado no povoado do interior, na cidade, quer dizer, no campo, conheço uns pinheiros lá e tal, e de repente isso aqui, mato, água e... Mas os gaúchos são desbravadores e nos veem assim, então a gente assume o papel, está sendo nos dado. Então não podia, uma questão de orgulho de ser gaúcho, um orgulho de ser oficial. Você é treinado, e desde a infância, o nosso psique, a enfrentar os problemas. E vamos embora. Quando eu percebi a importância, foi entender aquele discurso no meio da selva. Então, poxa, eu tenho que sobreviver a isso, não vou poder conversar muito. Eu coloquei um remédio em cada bolso, principais problemas que eu imaginei naquele momento, e vamos enfrentando isso. E se poupando para conseguir chegar no final. Existe uma expressão militar que é o homem bússola, o soldado, um grupo de soldados, o que tem melhor capacidade de orientação e tudo mais, o mais inteligente deles, você dá a bússola para o grupo não se perder. O segundo vai ser o homem passo, que vai contando com um fiozinho os passos que deu para saber quantos quilômetros caminhou. Vai enrolando o fio, um barbante no dedo e contando os passos. O outro, terceiro, vai ser o homem azimuth, que é o que você vai fazer pontaria com a bússola para achar o caminho. Mais para cá, mais para lá. Você manda o azimuth na frente e caminha até o homem azimuth. E o
quarto elemento vai ser o homem-mula, que vai carregar o fuzil dos outros, vai carregar as mochilas, e ele, vamos dizer assim, ele pode se cansar, porque os outros, o homem-bússola, tem que estar descansado. Eu, como médico, o médico é o único elemento da tropa de selva que não vai com fuzil. Os oficiais do Exército Brasileiro, todos eles, para fazer... para dar o exemplo, o soldado dele está carregando morteiro, está carregando metralhadora pesada, armamento pesado, ele também leva um fuzil. O único que não leva um fuzil é o médico que vai com uma pistola, porque ele tem que estar descansado. Claro que é um descansado no meio da selva, cheio de insetos e tudo mais, mas você tem que estar descansado para a hora que você precisa atuar. Bom, o tempo está nos mandando embora. No programa Literatura Local desta noite, nós conversamos com o médico e escritor Ronaldo Werschek. Eu vou recomendar a todos a leitura deste livro. É um livro interessante sobre um local diferente do nosso, um meio ambiente, um meio humano, completamente diferente do nosso, que é a floresta amazônica, lá nas divisas do Brasil, onde o Brasil se encontra com o Peru e a Bolívia. Mas é, acima de tudo, um relato humano. Né? É um livro de leitura agradável, um livro de crônicas, são pequenas histórias, né, baseadas na vida real, né? E, na verdade, é a história de um médico na floresta. É uma autobiografia, digamos assim, desses 2 anos, lá em Assis, Brasil. Interessantíssima história. É um livro para você ler no final de semana, para você ler lá no hospital mesmo, né? Enfim, quer dizer, é um livro interessantíssimo. É um testemunho de um homem praticamente perdido na selva, porque era o único médico ali, tinha que usar a pistola para proteger um esfaqueado, né? Tomar a decisão e convencer o seu comandante de usar um trator de esteira para resgatar um paciente teimoso. Quer dizer, essas histórias assim, interessantes, né? Até risíveis, né? Mas humanas. Eu agradeço a tua presença agradeço, Paulo, neste programa para a gente falar sobre essa questão até mais do que literária, também humana, porque a literatura trabalha com o ser humano. Muito obrigado, Ronaldo. Eu que agradeço, Paulo. Boa noite a você. Boa noite. Boa noite aos telespectadores, agradecendo pela audiência e até o próximo programa Literatura Local.